Vamos começar com algo que você vê todos os dias, mas talvez não pense muito sobre isso. A água. Hidrografia é basicamente o estudo de toda a água do nosso planeta. É como se fosse o sistema de encanamento gigante da Terra. Estamos falando de oceanos, mares, rios, lagos e até mesmo a água subterrânea que você não consegue ver. Pense nisso como o mapa mundi. Mas em vez de focar nos países, você está olhando para todas as partes azuis. É a ciência que mapeia onde a água está, como ela se move e por que é tão incrivelmente importante para tudo e para todos. Não é apenas uma poça, é uma rede global que conecta continentes e cria vida. Para tornar isso mais real, vamos olhar para o Brasil. Temos o Rio São Francisco, um rio imponente conhecido como o Rio da Integração Nacional. Ele atravessa 5 estados, levando vida para a região super seca do sertão. É uma tábua de salvação. As pessoas bebem dele, pescam nele e usam sua água para cultivar alimentos, onde de outra forma seria impossível. Agora, vamos entrar em um jogo. Já jogou Blox Fruits? O mapa inteiro é um oceano enorme com diferentes ilhas. Você precisa de um barco para se locomover. A água não é apenas decoração. Ela dita sua jornada, sua estratégia e aonde você pode ir. É uma barreira e uma estrada ao mesmo tempo, assim como os oceanos reais. Então, qual é a grande importância de toda essa água? Bem, sem ela, você e eu não estaríamos aqui. Simples assim. Sua função mais importante é sustentar a vida, mas ela faz muito mais. Usamos rios para gerar eletricidade com usinas hidrelétricas, como a gigantesca usina de Itaipu. Usamos eles como rodovias naturais para transportar mercadorias em enormes navios de contêineres. Agricultores usam a água dos rios para irrigação, transformando terras secas em fazendas produtivas. E a água ajuda a controlar o clima do planeta, absorvendo o calor e distribuindo-o pelo mundo. É a ferramenta multiuso definitiva para o planeta Terra. Essa conexão entre água e civilização é antiga, não é algo novo. Pense nas primeiras grandes civilizações. Onde elas surgiram? Bem ao lado de grandes rios. O Egito tinha o Nilo. A Mesopotâmia tinha o Tigre e o Eufrates. Esses rios forneciam água para beber e para a agricultura, tornando possível para as pessoas pararem de vagar e construírem cidades. O rio era a fonte de tudo: comida, transporte e segurança. Isso mostra que, por milhares de anos, nossa história foi escrita às margens dos rios. A água não é apenas parte da nossa história, é onde nossa história começou. Agora, vamos falar sobre o irmão mais velho do tempo, o clima. O clima é como a personalidade de um lugar, enquanto o tempo é apenas o humor dele para o dia. E essa personalidade é moldada por algumas coisas-chave, que chamamos de elementos climáticos. O primeiro, e mais óbvio, é a temperatura. É o quão quente ou frio um lugar é. Pense no Nordeste brasileiro, famoso por seu calor intenso quase o ano todo. Essa alta temperatura média é uma parte central de sua identidade climática. Ela define a vegetação, a cultura e até a arquitetura da região. É o ajuste do termostato para uma área inteira. Em seguida, temos a umidade e a pressão atmosférica. A umidade é a quantidade de vapor d'água no ar. Sabe aquela sensação pegajosa e pesada que você sente em lugares como Manaus, no meio da Amazônia? Isso é alta umidade. Faz você sentir mais calor do que realmente está. A pressão é um pouco mais complicada. É o peso do ar empurrando para baixo sobre nós. Quando a pressão está baixa, o ar tende a subir, muitas vezes formando nuvens e chuva. É por isso que um barômetro caindo em um aplicativo de previsão do tempo pode ser um sinal de que uma tempestade está chegando. Esses elementos trabalham juntos como uma máquina complexa. Vamos trazer isso para os jogos. Pense em um jogo como Fortnite. O mapa não é apenas um único ambiente. Você tem biomas de deserto, montanhas nevadas e florestas verdes, tudo em uma única ilha. Cada bioma tem seu próprio clima. O deserto é quente e seco, baixa umidade, enquanto as áreas nevadas são obviamente frias. Isso não é apenas para a aparência, pode afetar a jogabilidade. Em alguns jogos, você pode precisar de equipamentos especiais para sobreviver a temperaturas extremas.
Esses mundos de jogo imitam a diversidade climática do mundo real, mostrando como diferentes combinações de temperatura e umidade criam ambientes completamente diferentes. Finalmente, temos os ventos. Os ventos são basicamente o ar em movimento, e eles se movem de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Eles são os grandes equalizadores do planeta. Eles transportam calor do Equador para os polos e frio dos polos para o Equador. Eles também transportam umidade dos oceanos para o interior, o que é crucial para causar chuva longe da costa. Sem vento, alguns lugares seriam insuportavelmente quentes, outros insuportavelmente frios, e muitos seriam desertos permanentes. Então, temperatura, umidade, pressão e ventos são os 4 botões principais no painel de controlo do clima. Chuva parece simples, certo? A água cai do céu. Mas como ela chega lá em cima e por que decide cair, é na verdade um processo fascinante. E acontece de 3 maneiras principais. O primeiro tipo é a chuva convectiva. Esta é a clássica chuva de verão. O sol aquece o solo, que aquece o ar logo acima. Esse ar quente e úmido é mais leve, então ele sobe rapidamente. Ao subir, ele esfria, e o vapor d'água se transforma em gotículas, formando nuvens grandes e altas. Quando as gotículas ficam muito pesadas, bum! Uma chuva forte e repentina, muitas vezes com trovões e relâmpagos. É aquela tempestade típica que aparece do nada em uma tarde quente em São Paulo. O segundo tipo é a chuva frontal. Esta é toda sobre trabalho em equipe, ou melhor, um choque. Acontece quando 2 enormes massas de ar com diferentes temperaturas e densidades se encontram. Imagine uma massa de ar fria e densa, uma frente fria, se movendo e colidindo com uma massa de ar mais quente e leve. O ar frio age como uma cunha, forçando o ar quente a subir rapidamente. Conforme esse ar quente é elevado, ele esfria, e você tem nuvens e chuva. Essas chuvas geralmente duram mais do que as convectivas e cobrem uma área muito maior. Esta é a chuva de inverno típica que você vê no sul do Brasil, aquele tempo cinzento e chuvoso que pode durar dias. O terceiro tipo é a chuva orográfica, ou chuva de relevo. Esta é toda sobre obstáculos. Oros vem da palavra grega para montanha. Quando o ar úmido vindo do oceano, por exemplo, encontra uma cadeia de montanhas, ele não tem para onde ir senão para cima. À medida que é forçado a subir a montanha, o ar esfria e a umidade condensa, fazendo com que a chuva caia em um lado da montanha, o lado voltado para o vento. É por isso que a Serra do Mar no Brasil é tão exuberante e verde. O outro lado da montanha, chamado de sotavento, recebe muito pouca chuva porque o ar já perdeu sua umidade. E sim, você vê esses tipos de chuva em jogos o tempo todo, mesmo que não sejam nomeados cientificamente. Pense em jogar um jogo como Grand Theft Auto V. Você pode estar dirigindo sob um céu perfeitamente claro e, de repente, uma tempestade enorme surge, deixando as estradas escorregadias. Essa é uma simulação perfeita de chuva convectiva. Em outros jogos ambientados em mundos de fantasia com enormes cadeias de montanhas, você pode notar que um lado das montanhas é sempre chuvoso e nebuloso, enquanto o outro é seco e árido. Esse é um exemplo clássico de chuva orográfica, influenciando o design do mundo do jogo. Vamos esclarecer algo de cara. O efeito estufa não é o vilão da história. Na verdade, ele é natural e essencial para a vida na Terra. Pense nele como um cobertor. Certos gases na nossa atmosfera, como dióxido de carbono, metano e vapor d'água, retêm parte do calor do Sol, impedindo que ele escape de volta para o espaço. Sem esse cobertor natural, a Terra seria uma bola de gelo congelada com uma temperatura média de cerca de 18 graus Celsius negativos. Então, o efeito estufa em si é uma coisa boa. Ele mantém nosso planeta quente e confortável o suficiente para vivermos aqui. O problema é que estamos deixando o cobertor muito grosso. Desde a Revolução Industrial, os humanos têm queimado enormes quantidades de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, para alimentar nossas fábricas, carros e casas. Esse processo libera enormes quantidades de dióxido de carbono extra na atmosfera. Também estamos derrubando florestas, que são absorvedores naturais de dióxido de carbono, e criando bilhões de animais que liberam metano. Esses gases extras estão retendo cada vez mais calor, e é isso que chamamos de aquecimento global. Pegamos um sistema natural e equilibrado e o desequilibramos completamente.
Quais são as consequências desse cobertor super grosso? Estamos vendo elas agora, hoje. O planeta está ficando mais quente, levando a ondas de calor mais intensas e frequentes, como as que o Brasil tem experimentado. As calotas polares e as geleiras estão derretendo a uma taxa alarmante, causando o aumento do nível do mar. Isso ameaça cidades costeiras em todo o mundo. O clima também está se tornando mais extremo e imprevisível. Estamos vendo inundações mais devastadoras em algumas áreas e secas e incêndios florestais mais severos em outras, como os que assolaram o Pantanal e a Amazônia. Para resumir tudo, aqui está a cola. Hidrografia é o estudo de toda a água, que é vital para a vida, energia e transporte. O clima é moldado por 4 elementos: temperatura, umidade, pressão e ventos. A chuva vem em 3 sabores principais: convetiva, frontal e orográfica. E, finalmente, o efeito estufa é um processo natural, mas o aquecimento global é o problema causado por nós adicionarmos muitos gases, tornando o planeta perigosamente quente. Entender esses conceitos não é apenas para uma prova, é para entender o mundo em que vivemos e os desafios que enfrentamos.